Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje a gente vai destrinchar uma revelação bem perturbadora que a promotoria italiana trouxe à luz recentemente. Sabe, essa é uma daquelas histórias que meio que obrigam a gente a olhar para os cantos mais sombrios do nosso passado recente, mais especificamente para a Guerra da Bósnia. Nós vamos analisar dados, reportagens e investigações criminais que revelam um esquema quase inacreditável, mas infelizmente real. É um segredo que ficou guardado a 7 chaves por décadas. Então, imagina a cena. Pensa numa zona de guerra. A primeira coisa que vem à mente são soldados, milícias, toda aquela disputa política de sempre, certo? Mas e se as balas que aterrorizavam os civis não viessem só dos combatentes? E se, no meio de todo aquele caos, alguns desses tiros fossem disparados por estrangeiros ricos que estavam lá literalmente de férias? Parece roteiro de filme distópico, daquelas histórias bem pesadas, né? Mas as fontes documentais que vamos ver hoje mostram que isso foi uma realidade assustadora. Seção 1. O cerco de Sarajevo. Bom, para entender como um absurdo desses foi possível, a gente precisa voltar um pouco no tempo e preparar o cenário histórico, do início dos anos 90. A antiga Iugoslávia estava em colapso total, se fragmentando no meio de tensões étnicas pesadíssimas. É nesse caos que a Bósnia e Herzegovina declara independência, o que acaba sendo o estopim de um dos conflitos mais sangrentos da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E olha só a escala de tempo desse horror. 1425 dias. Esse foi o tempo exato que durou o cerco de Sarajevo, de 1992 até 1996. Só para dar um contexto, a cidade fica lá no fundo de um vale. Então as forças sérvio-bósnias simplesmente cercaram tudo, colocaram artilharia pesada e franco-atiradores nas colinas ao redor. A população ficou literalmente encurralada lá embaixo, sem luz, enfrentando invernos congelantes sem gás e, claro, debaixo de fogo o tempo inteiro. E o custo humano disso foi um absurdo absoluto. Os números oficiais mostram que mais de 5.400 civis foram mortos. E o que dói mais, desse total, cerca de 1.500 eram crianças. Estimativas da Unicef indicam que 65 mil crianças, gente, isso é basicamente 40% das crianças da cidade, viraram alvo de atiradores de elite. Prestem bem atenção, não eram alvos militares, eram pessoas comuns que, num ato de puro desespero, saíam de casa tentando arrumar um balde d'água, um pedaço de pão ou remédio para tentar sobreviver. Seção 2. O esquema do safari humano. Olha, por quase 30 anos o mundo presumiu que todo mundo atirando daquelas colinas era miliciano. Mas investigações recentes trouxeram à tona uma realidade muito pior. O ponto crucial é esse aqui. Nem todos os atiradores tinham motivação política. Segundo as investigações, turistas milionários de países como Itália, Alemanha, França e do Reino Unido viajavam para essa zona de guerra com um único propósito. Era gente buscando adrenalina pura, caçando os seres humanos por puro esporte e morbidez. Aliás, galera, deixa um comentário com um tema que você quer que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. Isso não era bagunçado não, tá? Era um esquema logístico muito bem organizado. Essa rota da morte geralmente começava às sextas-feiras, na cidade de Trieste, na Itália. De lá, eles seguiam para Belgrado. Chegando lá, já eram recepcionados e ganhavam escolta de milicianos direto para as colinas de Sarajevo. Os caras passavam o fim de semana atirando em alvos humanos e depois, adivinha? Simplesmente arrumavam as malas, voltavam para casa e continuavam com as suas vidinhas respeitáveis como se nada tivesse acontecido. Existe uma contradição de revirar o estômago nessa história toda. Pensa comigo. De um lado da lente do rifle, civis apavorados lutando para sobreviver mais um dia debaixo de um cerco brutal. E do outro lado, indivíduos riquíssimos, buscando um entretenimento sádico e uma descarga de adrenalina. É a falência completa e absoluta da empatia, onde a dor de uma cidade inteira virou um parque de diversões macabro. Seção 3. O preço da crueldade. Mas como que uma operação dessas ganhava forma? Porque cruzar fronteira para a zona de guerra com um rifle de precisão exigia muito dinheiro, claro. Pois é, a conta era salgada. As denúncias apontam que esses turistas chegavam a pagar o equivalente a 80 até 100 mil euros em valores atuais. Fazendo a conversão, a gente está falando de mais de 600 mil reais. Uma verdadeira fortuna que é direto para as mãos de intermediários e milícias, paga unicamente pelo direito de deitar ali numa posição privilegiada e atirar aleatoriamente na população lá de baixo. E a lógica da tabela de preços consegue ser ainda mais repulsiva. Os relatos indicam que atirar em crianças era o pacote VIP, o alvo mais caro de todos.
E o motivo, que consta nas investigações, é simplesmente perturbador. A morte de uma criança era vista como jeito de infligir a dor máxima e o trauma mais profundo possível nas famílias. Era, literalmente, uma atrocidade precificada. Se você acha que isso é apenas lenda urbana, escuta só essa. O ex-fuzileiro naval norte-americano John Jordan, que era voluntário da ONU em Sarajevo na época, prestou depoimento lá no Tribunal Penal Internacional e cravou essa história. Ele disse com todas as letras: "Eu vi vários civis com aparência estrangeira segurando rifles iguais aos usados para caça esportiva. Ele viu esses caras circulando nas áreas de controle, confirmando que tinha gente de fora armada por lá." Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Seção 4. A busca por justiça. Por décadas a fio, tudo isso não passava de rumores sombrios entre sobreviventes. Mas finalmente o judiciário europeu acordou para o problema. A grande virada para que essa investigação acontecesse de verdade veio de 2 lugares. De um lado, o jornalista e escritor italiano Ezio Gavazzeni, que correu atrás de evidências igual um louco. Do outro, o documentário de 2022 do diretor esloveno Miran Zupanic, chamado Sarajevo Safari. Foi o barulho que essas 2 peças fizeram que levou o assunto de volta aos holofotes e motivou o Ministério Público de Milão a agir. Mas, gente, olha só o abismo de tempo entre o crime e a ação da lei. O cerco acabou em 96. Só em 2022 e 2023 o documentário expôs tudo. E foi só agora, entre 2025 e 2026, que a promotoria italiana abriu uma investigação criminal de fato. É um buraco de mais de 30 anos. 3 décadas de impunidade até alguém ir atrás dos responsáveis. A boa notícia é que eles já têm um alvo principal identificado. É um senhorzinho de 80 anos, um ex-caminhoneiro lá do norte da Itália. A promotoria agora quer descobrir se ele era um dos malucos puxando o gatilho ou se ele era a peça-chave na logística, transportando esses turistas macabros para o coração da guerra. E a tipificação do crime não tem brincadeira. Homicídio doloso, agravado e premeditado. Ou seja, não foi um acidente de guerra. Foi um assassinato planejado e que fica ainda pior aos olhos da lei por causa da crueldade absurda contra pessoas completamente indefesas, impulsionada por um motivo bizarramente fútil e torpe. O que deixa a gente com um questionamento final bem difícil de engolir. Porque, olha, se safaris humanos aconteceram em plena Europa nos anos 90, com a comunidade internacional inteira assistindo, será que esse tipo de turismo brutal não está rolando agora mesmo em outros cantos do planeta? Essa ideia de transformar a guerra em entretenimento extremo é um soco no estômago e levanta sérias dúvidas sobre a nossa realidade hoje. Por enquanto é isso. Assista outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!